Sejam bem-vindos a mais um podcast Cidadania do Amanhã. Você da Rádio Engazeira, você do YouTube, você do Facebook, do Cidadania Ativa, com mais um podcast neste domingo, às 13 horas. E hoje a gente tem uma atração especial, filha de um ex-prefeito da nossa cidade, que tem muita história para contar, um prefeito que foi muito importante, com diversas ações que aconteceram há muito tempo. Eu não era nem nascido, mas já ouvi muito falar dele. Primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores que ficam passando aqui na TV, eles que apoiam esse projeto. Ele está acontecendo todos os domingos, está levando histórias de pessoas da nossa paulistana e da nossa região para vocês, que são os nossos telespectadores, tá bom? Vou passar agora a palavra para a Grazi, para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre a história familiar dela, a origem dela e também as pessoas que ela se inspira, que fez ela chegar a se tornar quem é a Graziele de hoje. Seja bem-vinda, Graziele. Obrigada. Boa tarde a todos, especialmente você, né, pelo convite, aos telespectadores, né, ouvintes do programa Podcast Cidadania da Manhã. Bem, minha origem, eu não posso citar minha origem sem falar primeiro da minha ligação maior, que é com Deus, né? Então, assim, sempre como me pergunta quem é a Graziela, de onde é essa origem, eu sempre busco, em primeiro lugar, falar dele, dessa filiação que eu tenho com ele, que é muito forte. Cada dia mais, à medida que eu vou envelhecendo, eu venho buscando, né, e tenho ele como guia, como referência de tudo. E aqui em Paulistana, assim, minha referência familiar vem dos Cavalcante, né? Quem é que não já ouviu falar em Nelinho Cavalcante, né? Que foi prefeito e tudo, mas assim, puxando lá para trás a história, eu acho interessante citar de onde foi que surgiu meu pai, né? Que veio através de Petronila, que ela é natural de São João do Piauí. Conheceu meu bisavô Elpídio, que ele vem de Saboeiro, no Ceará, veio para São João através de um tio nosso, que é Frei Henrique, que por sinal é o que tem o nome no colégio Frei Henrique Cavalcante, né? E minha bisavó Petronila tem o nome do Hospital Petronila Cavalcante. E dessa união, eles tiveram 16 filhos, onde desses 16 filhos, 5 faleceram, menores, né? Minha mãe me contou rapidamente. E dos que ficaram morando aqui no Piauí e Paulistana, que tem referência, teve o padre Zequinha, que é meu padrinho, que depois foi morar no Rio. Depois veio meu tio Heitor, que foi 3 anos consecutivos deputado federal, foi 3 anos deputado estadual e 5 anos no mandato no Tribunal de Contas como presidente, né? Então, eles são referências para mim. E dessa união também tem minha avó, né, que é Dona Osaldina, e tem também meu tio Cristóvão, que é conhecido também na cidade, os mais velhos com certeza vão conhecer, vão lembrar. E tem também meu tio Deordete, né, que também foi deputado, e acho que também ele chegou a ser prefeito de Paulistana. E tio Heitor, ele contribuiu muito quando, na época de deputado, para muita coisa boa acontecer em Paulistana, principalmente coisa assim que é fundamental na vida. Por exemplo, essa questão da saúde, né? Ele esteve atento, porque o Hospital Petronila, quem não já ouviu falar de pessoas, quantas pessoas não já nasceram no Petronila Cavalcante, né? Ele também teve uma participação muito boa com relação à educação, que foi com a criação do ginásio escolar paulistano, foi ele que criou. E também, conversando com minha mãe recentemente, eu descobri que o açude Engazeiro, ele não teve a iniciativa dele, né, do açude Engazeiro, mas quando ele foi deputado federal, essa obra já estava parada por mais de 13 anos, assim, o orçamento parado, e ele, como deputado, ele destinou essa verba para a finalização do açude. Então, esse açude que nós temos hoje em Paulistana, nós só temos graças a ele, a meu tio Heitor Cavalcante. Isso é bem interessante, Grazi. Tu tá contando um pouquinho da tua história para nossos telespectadores, dessa origem familiar, o impacto que ações que foram tomadas
há 50 anos, há 60 anos atrás, impactam na vida hoje do paulistanense. E a gente nem imagina a importância disso. E a gente até sente um pouco de falta hoje em dia de obras desse porte, que impactam, que mudam, que transformam a vida do paulistanense. Acho que tu pode concordar comigo. E até a gente já teve aqui no podcast Tadeu, o vereador Tadeu, que contou um pouquinho a história de Paulistana. Foi um podcast que foi no ano passado, no aniversário da cidade, em dezembro. E ele contou um pouquinho a história de Paulistana. Ele citou a questão de Heitor, que esse assunto nem era para ficar em Paulistana. E por força política que na época a gente tinha, dois deputados na época, e era aquela disputa gostosa de quem traz mais coisa para a região de Paulistana, eles conseguiram trazer esse açude. E que é uma coisa que transforma a vida das pessoas, né? Justamente. E um fato interessante, que acho que poucas pessoas sabem, por exemplo, a origem de quando foi que começou realmente a briga, a ruptura de Cavalcante e Damasceno. Minha mãe fala que minha bisavó, Petronila, era uma mulher muito dinâmica. Eles na época tinham muita posse, né? Meu bisavô era fazendeiro, tinham 5 fazendas na região, e minha avó, ela tinha comércio. Ela era de subir num jumentinho para sair daqui para Cauã, para vender, e ela vendia de tudo, desde tecido a essa questão de produtos alimentícios e tudo. Ela sempre foi aquela mulher dinâmica, além do tempo, colocou os filhos para estudar, né? E ela, um fator interessante, quando, naquela época que tinha a história do coronel, né, que mandava em Paulistana, ela recebeu, num período assim, acho que numa época de eleição, uma carta de um parente comunicando que ia lançar a candidatura e tal, e ela não achou no direito, porque ela era independente, que tinha que comunicar ao coronel que ela ia fazer isso. Aí o que foi que ela fez? Por ser um parente, ela apenas pegou, disse que saiu comunicando alguns amigos, liderança de povoado, pedindo para que fosse feito, né, que votasse nessa pessoa. Aí disse que quando vieram fazer a apuração naquele tempo, que era cédula e tudo, e que vinha juiz para apurar, quando abriu, que houve de repente surgiu o nome de uma pessoa que ele não estava esperando. E ele, com muita raiva, foi até lá em casa e foi tirar satisfação com minha bisavó Petronila, né? E ela só pediu que ele respeitasse, que não devia favor, e que achava que não tinha feito nada demais, que era um parente, não custava nada ela ter feito esse pedido, e ao mesmo tempo ela não sabia que esse pedido dela tivesse essa repercussão toda, né? De ter essa grande quantidade de votos. E aí foi um dos motivos também que fizeram com que Cavalcante e Damasceno, a partir disso, se rompesse. Aí começaram as brigas em eleições e tudo. E que foi uma briga muito boa para a Paulistana. Muito boa, né? Porque, de qualquer forma, houve essa disputa e um ficava buscando sempre Cavalcante, procurando trazer grandes feitos, como também os Damascenos, né? Fazendo a parte deles. Exatamente. Aí é até bom a gente comentar o porquê que o hospital aqui regional hoje leva o nome dos seus parentes também. O Frei Henrique Cavalcante leva o nome que traz o nome da família Cavalcante ser tão forte em Paulistana. Eu acho, assim, eu não sei bem de certeza o porquê, mas eu acho assim, que meu tio Heitor quis homenagear a mãe dele, né? Justamente por ser dinâmico e tudo. Ele resolveu fazer o hospital, porque esse hospital era dele, e ele resolveu colocar o nome dela justamente por conta dessas participações dela. Ela já era uma mulher muito além do tempo, colocou os filhos para estudar. Meu tio Heitor fez faculdade de farmácia em Juiz de Fora. Então, assim, e teve, para mim, hoje, assim, se for falar em termos de homem ilustre, que merece assim, honrarias em Paulistana, é ele. E um fato interessante, que eu acho até importante citar aqui, é que depois, parece que vai fazer 14 anos agora, esse ano, que ele faleceu. E de lá para cá você não vê uma rua com o nome dele. Né? Você não vê, por exemplo, um prédio público com o nome dele. Então, assim, ele foi simplesmente esquecido. É como um versículo bíblico que parece que é o João 4:44, que fala que geralmente os profetas eles não têm honra em sua terra, né? E a gente sabe, como família, que tem lugares, eu não sei, não estou bem lembrado onde é, mas tem cidades aí que parece que tem colégios que tem nome, porque pelo fato dele ter sido deputado, ele teve essa honra, né? Essa homenagem. Eu acho que em outras cidades, eu acho que Paulistana está devendo isso, assim, até em termos de gratidão, né?
porque por ter trazido açude. É válido citar também que a igreja São Judas, por ele ser devoto a São Judas Tadeu, o terreno foi ele que cedeu, que ele deu. Então, assim, ele foi um homem que ele contribuiu muito para a sociedade, né? De toda a paulistana, para a paulistana chegar onde está hoje. Sim, e é importante, Grazi, tu trazer isso aí, tu trazer essas informações, porque a gente entende a importância que paulistana tinha naquela época, com deputados, o impacto que paulistana tinha naquela época e que hoje a gente sente falta. Fazem quantos anos que a gente não tem um deputado? Nem estadual a gente teve Lisier, né? Foi, mas assim, a atuação dela foi muito pouca com relação à paulistana, que todo mundo sabe, né? Sim. Assim, não adianta, eu vou querer ter uma amizade, gosto demais, mas não adianta falar, porque assim, nesse ponto, quando ela foi deputada, ela pecou, né? Eu acho que ela mesma é sabedora disso. Sim, exatamente. E aí a gente entende um pouquinho dos impactos que tinha aquela época, obras daquela época impactam até a vida hoje do paulistanense, que foi um pouco do que a gente abordou com o Tadeu e Graziela enriquecendo mais aqui. O Frei Henrique, que você me perguntou, o que eu sei é que foi feito por meu tio Deordete. Eu acho que por ter sido feito por ele, né, não sei se foi quando ele foi prefeito ou se foi quando ele foi deputado, porque ele também chegou a ser deputado. E também foi um cavalcante muito ilustre também na cidade. Inclusive, muita gente hoje, quando fala, sente saudade do tempo dele, que ele era meigo, ele era uma pessoa que realmente era um político, que ele tinha todo um carisma e preocupação com as pessoas que estavam com ele, né? Eu acho que, nesse caso, ele quis honrar nosso tio, porque o Frei Henrique Cavalcante era um frei muito atuante na época, acho que nessa questão de pobreza, né, por essa linha aí de ajudar as pessoas, ele sempre estava em movimento. Sim. E aí, Grazi, acho que a gente pode já dar um pulinho no tempo e chegar em Nelinho. Quem é Nelinho para Graziele? A filha? Rapaz, falar de meu pai até me emociona, porque assim, meu pai é uma figura. É uma figura. Sabe? Eu acho assim que ele é uma pessoa que todo mundo em Paulistana conhece ele. E gosta, né? E gosta. Assim, eu tenho um carinho especial por ele. Lá em casa todo mundo diz que a filha que mais parece com ele sou eu. Até no jeito de ser, na mania. Nós temos muitas características em comum, eu e ele. Mas assim, ele é uma pessoa que me inspira, que eu tenho um imenso orgulho, até mesmo pela trajetória de vida dele, né? Meu pai e minha mãe são primos legítimos. Eles são filhos de dois irmãos, porque ele é filho de meu avô Joaquim e minha mãe de minha avó Osaldina, que eles eram irmãos. Então, eles são primos legítimos. E dessa união, quando meu pai foi prefeito de Paulistana, até conversando há pouco tempo com mãe, ele foi um grande gestor aqui em Paulistana, porque na época, assim, as cidades como Acauã, Jacobina, Paulistana, Queimada Nova e Betânia, elas não eram emancipadas, então tudo era povoado. Então ele fez um bom trabalho, ele fez a rodoviária, o prédio do IAPEP foi ele. Soube também que ele ajudou com relação aos prédios dos Correios, né? Apesar de ser verba federal, ele contribuiu com recurso municipal para poder o prédio dos Correios ter uma melhoria, né? Várias ruas calçadas, e ele fundou na época também o SESOM, né? Que minha mãe foi a primeira dama a assumir o serviço social do município. E ela, assim, eu era pequena, nessa parte quando meu pai foi prefeito, eu não tenho muita coisa assim de lembrança, porque assim, foi dos 10 anos, acho que a 14 anos de idade meu. Então, assim, o que eu tenho gravado são flashes, algumas coisas, não tenho assim muita coisa de política, a não ser essa questão de saber que ele me honra, porque eu sei que ele foi um prefeito, que ele fez muito por Paulistana, honrado no sentido de não ter roubado, porque ele saiu da prefeitura sem nada, nunca foi penalizado com nada, com relação, nunca teve que devolver dinheiro nenhum para a prefeitura. Então, só em ele ser um homem desse tipo de pessoa que ele já nos enche de orgulho, né? Não tem como falar dele e não ter esse orgulho. E para mim ele é referência de vida também, porque meu pai, mesmo ele não sendo um homem da igreja, o bem que ele pratica na sociedade de Paulistana, como todo em geral. Por exemplo, às vezes eu estou na rua,
Eu sei que fulano faleceu e ele esteve lá. Aí foi lá e ajudou financeiramente. Eu sei que fulano, que ele tomou conhecimento que um amigo dele, o fulano está passando necessidade, ele pega, vai lá e ajuda também. Então ele é um homem de um coração enorme. Ele não, se você for analisar o que Jesus pregou com relação a essas coisas, de fazer o bem, né, de amar a Deus acima de todas as coisas, e principalmente o próximo, eu acho que ele tem muito disso também no dia a dia. Entendeu? Porque às vezes a religiosidade, nem sempre você tem a religiosidade, quer dizer que você tem um coração bom, né? E ele tem esse lado também que muito nos orgulha. Como também minha referência muito grande também é minha mãe, né? Que é uma mulher assim que é fora da curva, em todos os sentidos. Uma mulher de caráter, de respeito. Quando assumiu o serviço social de Paulistana, fez da melhor maneira possível, atendendo todo mundo. Ela me relatava que eu também presenciei algumas coisas, que a assistência era desde o nascimento, a morte, por exemplo, que quando falecia alguém, que saísse daqui, era de Teresina, já calculava o horário que ia chegar, já tinha um carro da prefeitura, que já tinha um motorista responsável para pegar aquela pessoa e levar na localidade, ou seja, prestava todo tipo de assistência, né? Possível, de medicação, de tudo. E seu Nelinho, a lembrança que eu tenho é sempre dos meus pais falando: ah, que saudade do carnaval de seu Nelinho. Como também é que era? Foi referência, né? Carnaval não podia ser diferente. Exatamente. Porque meu pai é boêmio, né? Meu pai, quando chegou em Paulistana, ele também contribuiu com a união do Damasceno Cavalcante, porque quando ele chegou aqui, ele era chamado de baiano. Então, meu pai sempre foi aquele pai que ele se dava de fazer muitos amigos. Ele sempre teve, assim, essa visão de ter muitos amigos. E, em função disso, ele não tinha aresta com ninguém. É tanto que, quando ele foi prefeito, o vice dele foi Antônio Ferreira. Muito amigo de Raimundo Neto. Hoje não existe mais essa questão familiar. Essas coisas já se acabaram, assim, o tempo se encarregou de apagar, né? A gente, pelo contrário, hoje eu tenho muitos amigos que são Damasceno, gosto demais, inclusive nas minhas orações, os mais antigos sempre estão presentes, eu rezo por todos eles, pelos mais velhos. Eu tenho, assim, aquele carinho especial que veio a partir do meu pai, né? Sim. Também de minha mãe. Não à toa, o carnaval de seu Nelinho é muito lembrado. Meus pais mesmo, Maria, eles morrem Quando ele fazia os carnavais dele, o pessoal ia levar ele nos braços lá para casa. Encerrava lá em casa, iam até lá em casa no último dia e carregavam ele nos braços. Porque, assim, os carnavais dele foram famosos, né? Foram. Ficaram na história. Muito famosos mesmo. Meus pais mesmo, para eles, a adolescência deles, eles contam que era o carnaval de seu Nelinho, que era um dos melhores carnavais da vida deles, né? Não sei se é uma nostalgia deles, mas mas muito eu acho que foi. Porque, assim, depois nunca mais teve carnaval, na verdade. O que é que houve depois? Micarana, que foi feito por Luiz Coelho, né? Que isso aí também é uma coisa que você não pode deixar de enaltecer e falar. Que foi uma das coisas que, para o jovem, né? Foi muito bom e foi muito comentado que também. Aí eu posso comentar por mim. Meus carnavais... Eu já não presenciei esses carnavais aí. O seu foi Micarana. O meu já foi o de pai. Enfim, agradecer novamente nossos patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV. Você que escuta na rádio Engazeira também pode vir para o YouTube, pode se inscrever no canal ou no Facebook e acompanhar. Agradecer nossos amigos aqui dos GOIS, que patrocinam esse podcast com as 3 empresas deles, o Grupo GOIS ali. Também agradecer a Max Speed, nossos patrocinadores aqui, o Grupo Max, com mais de 23 anos de atuação em toda a região e cidade. Também agradecer nosso amigo Adeilton, que está passando na TV essa hora aqui, deve estar trabalhando muito. Eita, vamos lá. E Graziele nasceu, cresceu nessa família. Como é que se deu o crescimento de Grazi, as dificuldades, os percursos que Graziele percorreu? Qual foi a maior dificuldade durante a vida, as maiores conquistas e por que escolheu atuar na profissão que atua hoje? Rapaz, a Graziela, por exemplo, eu não nasci aqui em Paulistana, né? Isso é até uma surpresa. Né? Não nasci, eu não sou filha daqui, eu nasci em Teresina. E quando estudei aqui até a 7ª série, né? Tem um fato, assim,
interessante da minha vida é que quando eu comecei o jardim de infância, eu comecei em Cecília, que já é falecida hoje, que antes não tinha amanhecer, né? Tinha Cecília e tinha colégio público. De Cecília eu fui estudar no Vaz da Silveira. Quando fui para lá para fazer maternal, foi feito um teste, porque acharam que a gente estava acima da média. E nesse teste quem passou? Eu, Jailma e a Aline, que até hoje somos amigas, né? Aí a gente avançou um período e fomos para a primeira série. Depois disso, eu tinha um medo de Carmina na época, que era diretora do colégio, que minha mãe teve que me tirar do colégio, que eu não sei também de que foi alimentado esse medo, não sei se é porque ela era uma diretora muito rígida, que minha mãe teve que levar a gente para o Vitalino. Aí eu fiz segundo ano até a 4ª série no Vitalino, que é onde vem essa minha parte de infância, de estar sempre com os meus amigos vizinhos do meu bairro ali, Correnteza, né? De onde vem toda essa minha familiaridade, vem dessa questão de ter estudado no Vitalino. Aí depois fui para o Frei Henrique, fiquei até a 7ª. Quando chegou na 7ª série, mãe achou por bem tirar a gente e levar para Petrolina. Aí foi quando eu estudei lá da 7ª até o 2º ano do ensino médio. No meu 3º ano eu concluí em Teresina. E aí o que é que acontece? Durante essa trajetória, nunca dei trabalho, nunca fui reprovada, pelo contrário, minhas médias sempre lá em cima, sempre fui, assim, motivo de orgulho com meu pai e minha mãe em termos de estudo, só que, assim, na minha vida profissional, eu atropelei um pouco, porque antes de me formar, foi o que aconteceu, eu casei, né? Tive 2 casamentos, casei a primeira vez com Zé Luiz, só que antes disso eu tinha passado na faculdade de Direito, né? E aí, durante o casamento, engravidei, por conta da gravidez e também porque eu assumi, na época, o trabalho com ele, juntamente com ele, a direção do Petronila Cavalcante. Eu fiquei como diretora administrativa e um pouco do financeiro e ele como diretor clínico. Então, assim, esse período, ele atrapalhou um pouco essa minha trajetória profissional, porque tive que sacrificar, tranquei 1 ano de curso, era para ter me formado com 21 anos de idade, terminei me formando com 24. E aí, logo depois que mal me separei, né, tive problema, a família uniu para que eu casasse com o Zé Luiz e a família mesmo fez com que o casamento se desfizesse, né? Mas hoje a gente é muito amigo, eu tenho um carinho assim, muito grande por ele, como eu sei que é recíproco. A gente se dá super bem, assim como meu 2º casamento também, que eu sou divorciada, que foi logo depois com 1 ano que eu me casei novamente, aí onde eu tenho uma participação maior no meu lado profissional, né? Foi quando eu concluí meu curso de Direito, mesmo fazendo estágio, já com um filho, mal conheci o Zé Wilson, já engravidei de novo, então assim, foi muito difícil esse período, porque eu tinha um filho, engravidei de novo, aí o Zé Wilson, ele tinha outro filho que vinha de um casamento também. Então, assim, eu não era aquela mulher do lar, eu sempre trabalhei. E aí, mal me formei, mal passei no curso do AB, já fui contratada no escritório do meu marido, porque não era só dele, era dele e tinha mais 2 sócios, que um era o Cássio e o outro era o João. E aí, fui aprovada por eles para advogar, advoguei por 5 anos. Depois que eu passei 5 anos advogando com ele, fui chamada pelo um juiz lá de Teresina, doutor Dourado, foi feito um convite para que eu assumisse o juizado da Nova Unesp como juíza leiga. E nisso eu fiquei, acho que por uns 2 anos e meio, logo depois saí também e fui ser diretora administrativa da SEAD, do Tribunal de Justiça. E foi um período também que foi muito bom para mim. Aí acho que eu fiquei também por uns 2 anos e meio por aí, nesse trabalho. E lá, na época que eu fui juíza leiga, eu tinha até um apelido, porque eu era chamada de tratorzinho por ele, porque eu virava à noite para dar conta dos processos, e tinha um CNJ em cima, e ele sempre me cobrava, e eu mal assumi, já foi limpando a área dele toda, é tanto que ele era responsável por 3 juizados, e eu, além de eu dar conta do meu, ainda tinha que assumir o federal, o juizado da federal. Sempre eu cobri lá, fazendo audiência e tudo, principalmente aquelas que eram as mais complexas. E também o juizado da Camilo Filho.
Então, para mim foi uma fase muito difícil, porque eu tive também a Marina e adquiri também assim, ansiedade, porque eu virava à noite para dar conta. E esse período aí foi uma fase assim, muito... que eu me lembro assim, de dificuldade, foi essa daí. E também relatar assim, o fato de ser divorciada, né? Porque o fato de eu ter me casado 2 vezes, ter os meus filhos dentro do meu casamento, né? Tem o Zezinho, que é do filho do meu casamento com o Zé Luiz, e tem também o Felipe e a Marina, que é fruto da minha relação com o meu segundo marido, que é o José Wilson, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. E foram fases difíceis. É tanto que quando eu me separei, eu ainda fiquei 1 ano lá e recebi o convite para vir para cá dar um suporte para meu pai. Né? Aí eu vim, fiquei no cartório, o cartório ainda não era informatizado, passei a me dedicar totalmente ao cartório, muita coisa manual, tinha que virar à noite, acho que eu passei mais ou menos 1 ou foi 2 anos que eu virava à noite direto, para poder concluir e dar conta, para não ocorrer atraso, né? Porque às vezes tinha correção e a gente sempre procurava manter tudo certinho. Aí depois disso fiquei um pouco afastada, tanto que abandonei um pouco o meu lado profissional como advogada, em função do cartório e também da demanda, porque quando eu vim assumir aqui, meus filhos eram pequenos em Teresina, então eu ficava lá e cá. Chegou a um ponto que quando eu vi o tempo passou, eu nem ficava, nem dava assistência aos meus filhos lá e nem dava aqui. Aí foi o que aconteceu, minha filha precisou de mim e fui, lá vai Graziela voltar de novo para Teresina, só para ser dona de casa. Aí eu passei 1 ano praticamente cuidando dos meninos, quando eu vi que já estava bem, aí surgiu demanda aqui também de novo, tive que voltar para poder dar esse suporte, que até hoje de vez em quando eu faço, né? Sempre que ele precisa, eu tô lá no cartório dentro para dar essa mãozinha no meu pai. Sim, e hoje, qual é a atuação da Graziela em Paulistana, região e até Teresina? Como é que funciona? Os filhos estão em casa? Como é que funciona? Não, hoje eu tô advogando, né? Voltei a advogar, não abri ainda escritório físico ainda, mas pretendo. É uma das coisas que eu pretendo fazer, é abrir. Não sei se no final desse ano eu vou abrir, mas assim, voltei a advogar e tô aí. Pronta para trabalhar. Sim. E aí vamos falar dessa volta de Graziela para Paulistana, advocacia e tudo mais, e dessa veia política. Onde é que a Graziela tem se envolvido, desde que Nelinho foi prefeito para cá? Quais foram as envolvências dela? Sabemos que ela atuou, foi bem participativa na última eleição de Paulistana. Como é que tem sido isso para a Graziela? Rapaz, o que eu posso dizer, assim, com relação a essa questão da veia política, eu acho que é do sangue mesmo, eu gosto de política. Eu acho que lá de casa, o filho do meu pai, quem mais gosta sou eu. Então, assim, na eleição passada, o que é que acontecia? Toda eleição, depois que meu pai deixou de ser prefeito, eu era aquela ovelha negra da família, porque eu escolhi meu candidato, meu pai ia para um lado, eu sempre queria outro. Né? Então, por que disso mesmo? Eu não consigo entender, entendeu? Assim, mas eu sempre tinha assim, uma visão diferente com relação a ele. É tanto que assim, que às vezes que eu perdi, não estou atribuindo a culpa a ele, mas muita coisa assim, eu cedia em função de não ter briga familiar e tudo. Por exemplo, a eleição passada mesmo, né? Que os 2 candidatos que tinha. Eu não pretendia votar no que eu tinha apoiado. Mas assim, de tanto haver às vezes essas desavenças, essas brigas e ficar com aquela coisa, não, é sempre do contra. Eu disse, não, dessa vez, onde meu pai ficar, eu vou ficar. Foi quando, conversando com ele já estava muito ligado a Luiz, fui convidada pelos meninos para uma reunião. Aí depois que eu participei dessa reunião com o Tinei, até nesse dia o próprio doutor Luiz foi, Maruzan foi, e estava o Júnior Leite, estava também o Gutenberg, que nós fizemos parte de uma coordenação de campanha dele. E aí depois que eu participei dessa reunião, que acho que eu cheguei lá cheia de gás e muito empolgada, nova, cheia de vontade de fazer as coisas acontecerem, foi que daí para frente começou a se organizar de fato a eleição de Luiz Coelho. Aí foi quando a gente começou a montar a célula, coordenamos, e aí lutamos, fizemos o possível, né, para eleger o doutor Luiz. Não acho que eu errei, pelo contrário, se eu tivesse que fazer, faria de novo, porque eu acho que para mim foi a melhor escolha.
que eu fiz foi nesse período aí. É tanto que criei um pouco de nome durante esse período, fiquei um pouco conhecida, porque rodei muita região também. Quando não era com ele, rodei representando ele. Eu era uma das pessoas mais próximas, porque a maioria das reuniões, pai até brincava que dizia assim: Ave Maria, em plena pandemia, minha casa virou um comitê. Porque, de certa forma, foi usado também como comitê, tanto lá em casa como na chácara. Me perdi um pouco. Falando aí com relação a essa questão de deixa eu ver aqui. Da política em si, né? Mas, assim, Graziela, a gente quer entender um pouquinho... Sim, voltando à questão do que eu ia dizer de ter ficado conhecida. Isso. Para esse lado, por exemplo, até cogitou na época, Graziela vai ser vereadora. Sim. Foi feita uma proposta para eu ser vice também. E eu achei muito maturo, porque assim, eu tinha noção que eu tinha um histórico, né, do meu pai e tudo, que tinha sido prefeito, mas a Graziela precisava ser conhecida novamente em Paulistana. Porque em virtude do meu estudo, quando eu saí para estudar fora, eu tinha o quê? 11 anos de idade. Quando eu saí para estudar fora, eu passei mais de 20 anos fora. Quando eu voltei, aquela turma, minha turma mesmo, da minha geração, praticamente não tinha. Então, assim, eu tinha todo esse conhecimento. Então, eu tive muita maturidade, dizer, não vou entrar nem para vereadora na época, como também de vice, principalmente. E agora, de novo, né, essa eleição, surgiu novamente essa questão. Graziela vai ser vereadora? Graziela vai ser vereadora? Sempre aquela... É um sonho que eu tenho, né, que não morreu, esse sonho. Quero deixar claro que é uma coisa assim, uma vontade minha. Eu acho que na próxima eleição eu vou vir com tudo realmente, e nessa, em função até mesmo dos amigos, em função do grupo, eu achei por bem não entrar. Né? Também tive um pedido de minha mãe, que ela vai passar por uma cirurgia e tudo. Não, minha filha, não vá não, ter desgaste agora e tal. E aí, pedido de mãe, eu resolvi dar uma recuada. E, de certa forma, me surpreendi, porque, assim, muita gente me cobrou. Muita gente mesmo. Eu fiquei, assim, sem entrar em campanha, sem nem dizer que ia ser candidata, sem não ter mídia falando sobre isso, mas, assim, a quantidade de gente que esperava que eu entrava foi uma coisa que me chocou, me deixou feliz. E, de certa forma, gerou até, assim, na altura do campeonato, um certo arrependimento de não ter ido. Mas eu acho que sempre prezando por esse lado da cautela, de, assim, não, vou deixar passar um pouquinho o tempo. Né? Porque eu acredito também que o que tiver que ser, vai ser. Exatamente. Né? Que era, inclusive, o que eu já ia colocar na mesa aqui, que nessa campanha de agora, 2024, o seu nome foi cogitado para estar concorrendo a uma dessas vagas, que inclusive é um déficit que a gente tem na nossa Câmara Municipal, que é justamente a falta de mulheres na nossa Câmara. Já é 8 anos sem nenhuma mulher. Então a gente já está com esse déficit, que acaba que não tem ninguém para defender a mulher lá dentro. E aí acaba que as causas das mulheres ficam à parte, muitas vezes. E é importante ter nomes fortes. E o nome da Graziela com certeza surge por causa do histórico, do familiar e tudo mais. Mas é entendível também que por ter ficado muito nesse vai e vem, Teresina, Paulistana, Teresina, Paulistana, Teresina, Paulistana, não ter o conhecimento à parte mesmo da situação da cidade. E eu também, Júnior, assim, eu quero entrar, quando eu entrar, não quero estar entrando por ser filha de Nelinho. Eu quero estar entrando para as pessoas perceberem em mim uma confiança e que sabem que se eu vou entrar realmente, eu vou cumprir o meu papel. E não vou estar atrelada a nome de ninguém. Ao marido, sabe? Porque marido quer, ou por imposição de família, mas uma vontade minha, e quando eu entrar, eu acho que vai dar certo nesse sentido. Porque eu vou estar justamente atenta para reivindicar justamente essa questão de enaltecer esse lado da mulher, né? Porque eu acho que nós temos capacidade suficiente para estar num cargo desse.
Sim. Entendeu? E cumprir com excelência, né? E aqui eu cito diversos casos. Já tivemos aqui Marta Coelho e Terezinha Góes, que foram de suma importância para a política de Paulistana. Tem um tempinho que não tem mulher, né? Exatamente. Tem um tempinho que está sem mulher aí na Câmara, que eu acho também que merece. E eu acredito até que dessa vai entrar umas 2 ou 3 mulheres. Estou torcendo que realmente aconteça. Que entre, né? Porque todas as vezes que a gente teve mulheres, não vou falar todas, né? Mas às vezes que a gente teve mulheres empoderadas lá dentro, elas fizeram um papel assim, de suma importância. A gente já teve aqui no podcast Terezinha Góes, até recomendo assistir o podcast dela aí. Marta Coelho, recomendo também. Que foram mulheres que conseguiram fazer coisas que nem os homens conseguiram fazer aqui na cidade. Que, por exemplo, foi tirar a Câmara dos Vereadores de dentro da Prefeitura. Para ter a separação dos poderes. Foi muito importante. Terezinha Góes. E depois a Marta Coelho com a construção do prédio. Então, isso aí é de suma importância. Muita importância mesmo, né? Então, foram presidentes da Câmara muito importantes. E ter mulheres lá dentro empoderadas desse jeito... Concordo. Pode ter um impacto, assim, absurdo na nossa sociedade. Encaminhando aqui, Graziele, para o final da nossa conversa, o que é que Graziele imagina do futuro de Paulistana? O que é que Graziele deseja para o futuro de Paulistana? Qual a Paulistana que Graziele enxerga no futuro? Júnior, o que eu desejo mesmo assim, é que Paulistana progrida em todas as áreas, né? Porque se a gente for analisar, de uns anos para cá, ela tem um pouco... Paulistana já era para ter avançado, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, nessa questão de formação de emprego, de gerar renda, sabe? Até com relação, como é que se diz, de educação em si, que a gente procurasse melhorar de forma geral, né? Que eu não vejo hoje Paulistana, que já era para estar com um nível de desenvolvimento maior, e hoje não está. Paulistana parou simplesmente no tempo. Eu não consigo ver avanço. Então, assim, o que eu espero realmente é que nessas próximas eleições as pessoas saibam escolher, entendeu? Que esteja atenta, que não, evitem vender voto, né? E que pense bem e que escolha o melhor candidato para Paulistana, que tenha realmente uma visão de futuro, que faça Paulistana prosperar, entendeu? Na área da saúde, em todas essas áreas de infraestrutura. Paulistana estava abandonada. Quem só precisava dar uma volta aí para você perceber o tanto que estava abandonado. Você não vê avanço em nada. Isso é fato. Sim. E é muito bom trazer o teu ponto de vista sobre o futuro da cidade. Pessoal, agradecer novamente nossos patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV, a Max Speed, ao Pede Aí, o aplicativo de delivery da cidade, a Icar Veículos, diretamente de Teresina, nosso amigo Jean, também a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, e todos os patrocinadores que ajudam esse projeto. Graziele, e se a Graziele pudesse deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, para a nossa comunidade de Paulistana e região, qual seria a mensagem para a gente entrar nas considerações finais? Júnior, para mim, a melhor mensagem que eu poderia deixar para todos, de forma geral, é essa questão de você não ser tão apegado a essas coisas da terra, entendeu? Eu sei que nós somos seres humanos, que nós falhamos, mas eu tenho uma frase que ela sempre fala assim, que o amor, ele está acima de tudo, né? O amor lança fora o medo. Então, o que é que eu tenho de visão com relação a essa questão do amor? É praticamente Deus na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que procurar realmente essa filiação divina, deixar de ser um pouco, até, digamos assim, humilhar mesmo, no sentido da gente deixar de ser um pouco egoísta, no sentido de achar que tudo está na mão da gente, e não está, né? A partir do momento que a gente entrega os nossos problemas, o que a gente passa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Então, a mensagem que eu quero, que eu almejo, que eu quero passar para todo mundo, é essa, de que cada um busque colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que eu não tenho dúvida que seus planos, suas metas, suas funções vão ser atingidas. Bom, a gente gostaria de agradecer novamente, eu que agradeço, Graziele, pela muito participação. obrigada pela participação.
a gente do podcast se torna cada vez mais encorpado, cada vez mais com mais histórias contadas aqui, graças a participações como a sua, minha amiga. E a gente agradece novamente a todos os patrocinadores, a vocês que ouviram e vocês também que assistiram esse podcast, e até o próximo domingo.